Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindo ao 117º Dr. Apple News, toda sexta-feira feito aqui com muita ajuda e com muito carinho para vocês, ajuda do Gilberto, do Sandro, do Antônio, do Renato, muita gente colaborando, mandando sugestões de pauta e também quem compartilha, quem dá o like. Um abraço para o Alessandro Campos, né, que está sempre aqui no canal comentando, mandando um abraço. Alô aí, Alessandro, um abraço para você, muito obrigado, viu? E vamos lá para as notícias dessa semana para a gente não perder tempo. A gente tem uma notícia histórica, estratégica e histórica aí. Sempre houve uma rixa entre a IBM e a Apple, logo no começo com o Steve Jobs principalmente, né? Mas lá em 2 de outubro de 91, essa Guerra Fria, né, como está dizendo aqui a matéria, acabou se encerrando com um acordo que o John Sculley fez com a IBM. Ele percebeu naquela altura que o principal inimigo da Apple não era mais a IBM, não era a parte de hardware, e sim era a parte de software, a Microsoft. Então ele acabou se aliando com a IBM para conseguir competir, o que foi uma boa estratégia. O pessoal ficou meio chocado na época, mas foi uma boa estratégia. O fruto dessa estratégia, para vocês terem uma noção, foi o processador PowerPC, né? O processador que aí veio com os Macs mais para frente, que tinha uma potência muito grande, né? Eram computadores os mais potentes do mercado, inclusive, né? Naquela época. Então foi uma boa parceria entre a Apple e a IBM, né? Alguns anos mais tarde, o Michael Dell, dos computadores Dell, né, lá em 6 de outubro de 97, a Apple estava no fundo do poço, exatamente no fundo do poço, há 30 dias de falência, e perguntaram para o Michael Dell o que ele faria e tal, ele falou, olha, fecha tudo e dá o dinheiro para os acionistas, né? E essa declaração acabou saindo um pouco rude e tal, o pessoal, né, engoliu meio torto, meio quadrado aquilo ali, né? O Steve Jobs ficou uma arara e quando o repórter perguntou para ele, ele falou assim, nós estamos indo atrás de você, companheiro. Me espere que a gente vai pegar você, né? Foi a resposta do Steve Jobs. E exatamente isso aconteceu, porque foi logo depois que houve o lançamento do iMac G3, coloridinho e tudo, e a Apple começou a disparar, né? Então aí aconteceu esse fato e naquela época. Depois ele pediu desculpa e tal, falou que não era bem assim, foi mal interpretado, aquela coisa toda, né? E olha só, no dia 7 de outubro de 2021, relembrando essa história toda, né? Numa entrevista ele comentou que chegou uma época em que houve até uma proposta de vender o sistema do macOS para os computadores da Dell. Então o Steve Jobs ofereceu que ele queria que todas as máquinas da Dell tivessem a opção tanto do Windows quanto do Mac. E o Michael Dell queria que ele pagasse os royalties apenas das máquinas que as pessoas queriam com o Mac. Então se o cara comprasse um Dell, eu quero o Dell com o macOS, beleza, paga o royalty para a Apple. Aí o Steve Jobs não, eu quero todas as vendas, né? Então o computador vem com o Windows e com o Mac, a pessoa usando ou não usando, você me paga os direitos, né? Muito esperto, né? E aí o Michael Dell obviamente recusou, mas isso poderia ter mudado completamente a história, né? Imagina só você comprando um Dell com o macOS. O Steve Jobs também ficou com receio de canibalizar as próprias vendas e tal, então acabou fazendo uma proposta, né, irreal ou surreal, né? Bom, vamos lá, mais notícia histórica. Em 2011, 4 de outubro de 2011, chegou a Siri pra gente, né? A Siri, essa assistente pessoal, tá fazendo 10 anos aí, nos ajudando com o iPhone, com o iPad e também com o Mac. Ela não é perfeita, ela tem várias falhas, comparado com a concorrência, ela não é a melhor, as outras assistentes realmente têm um entendimento melhor, recursos melhores, mas enfim, eu uso bastante a Siri, eu gosto bastante dela. Sei que ela pode melhorar, mas eu agradeço porque me poupa bastante trabalho todo dia, né? Bom, aí a gente tem as notícias da semana mesmo. O iOS 15.0.1 já saiu para poder fazer algumas correções de falhas do sistema operacional, inclusive a questão de desbloquear o iPhone 13 usando a máscara com o Apple Watch de uma forma automática, né? Então essa e outras correções já foram feitas. Se você está tendo dificuldade aí, faz o backup e atualiza para o iOS 15.0.1.
Agora, essas atualizações do iOS 15, por exemplo, ainda lembrando que a gente está falando da Siri, né, pioraram a Siri. Alguns recursos saíram, alguns recursos que você costumava fazer aí com comando de voz, a Siri simplesmente agora não tem mais permissão de fazer. Eu já tive pessoas entrando em contato, inclusive o Fabrício Caetano, né, Fabrício? Um abração para você, dizendo que uma comunidade inteira lá que ele conhece, que usa bastante esses recursos, alguns comandos não estão mais funcionando. Então tem que entrar lá no site da Apple, na parte de feedback, e escrever para eles, pedir para que eles possam resolver isso aí, voltar aos comandos que são úteis aí no dia a dia de vocês, tá bom? A atualização do AirPods também, do firmware do AirPods, né, agora já habilita a questão do Find My, do buscar objetos, né, as suas coisas, e com aquela localização precisa. Então AirPods Pro e AirPods Max vão conseguir ter essa localização precisa junto com o iPhone depois da atualização, tá bom? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Na esteira do AirPods, a gente também tem o AirPods 3, né, que está aí para ser lançado. A gente não sabe se ele vem junto com o lançamento dos Macs, ou se vai ser só um anúncio quietinho, de mídia bem tranquilo e colocar na loja para poder vender. A gente ainda não sabe como é que vai ser. Estamos ainda no aguardo do lançamento dos Macs, né? Tava previsto, né, ou um rumor para outubro. Vamos ver se realmente vai chegar ainda esse ano os MacBooks que está todo mundo esperando, né? Bom, pessoal, esse aqui é um assunto sério, né? Lembra que a gente veio falando já a respeito das discussões com relação à loja, da App Store, né, e os governos de cada país questionando aquela coisa toda, e a Apple abriu uma concessão, né, lá no governo japonês com relação à App Store. A gente comentou bastante sobre isso aqui. O que aconteceu depois de que a Apple cedeu? 6 semanas depois a comissão japonesa entra com outro pedido, uma outra investigação. E o que aconteceu também lá na Holanda? Também autoridades holandesas estão querendo também conversar, né, a respeito do App Store e interferir aí nessa política. Vamos ver o que isso vai acontecer, mas é o que eu costumo dizer, na hora que você abre uma brecha, né, começa a passar uma gotinha, vai abrindo, né, passa o boi, passa a boiada, né? Aquela velha história. Então tem que tomar um pouco de cuidado, tem que pensar muito bem antes de fazer essas concessões para não correr risco, não deixar a plataforma vulnerável, né, que é o pior. As pré-vendas do Apple Watch Series 7 já está para começar hoje, né? Segundo um parceiro, ainda não está oficial na Apple, mas segundo um parceiro já está para começar no dia 8, já deve estar começando inclusive a pré-venda, tá? Agora a gente tem algumas notícias interessantes aí de patente que eu achei bem legal. A primeira patente é com relação à câmera, só que nos Macs. A gente vem falando que as câmeras podem vir atrás dos displays do iPhone, né? Vai acabar com o Notch, né? E aí a gente fica pensando no Mac. O Mac também tem uma borda, né? Tem o bezel, como a gente chama, e poderia colocar realmente a câmera atrás do display. Então a gente tem aí uma patente explorando essa possibilidade de colocar uma câmerazinha atrás do display e aproveitar o display, a área toda da tampa do Mac, como se fosse um display borda a borda, assim como é um iPad, por exemplo, né? Ou então uma borda bem pequenininha. Uma outra patente que eu achei muito interessante é a possibilidade de fazer um carregamento sem fio num iMac. Então um iMac que não teria cabos, seria só realmente um standzinho assim com o display, olha que legal. Inclusive com uma câmera pop-up. Pode parecer um pouco velho essa questão da câmera pop-up, mas eu penso na questão de segurança. Muita gente tampa a câmera, né, com um adesivo aí e fica preocupado com a câmera, e realmente é para ficar mesmo, porque, né, não é garantia de nada. Agora uma câmera que fica realmente atrás de um obstáculo, que só levanta quando vai ser usada, se a pessoa, se um hacker, por exemplo, habilitar a câmera e ela não subir, não vai ver nada, né, vai ver uma chapa de metal na frente. Eu acho que era uma solução mecânica, segurança mecânica lá das antigas, né, que pode resolver uma questão eletrônica. Mas é interessante essa questão do carregamento sem fio, então acabando com todos os fios aí. Vamos ver se isso vai realmente acontecer mais para frente.
Outra patente é com relação ao óculos ou um headset, né, para a gente trabalhar com jogos ou realidade aumentada. A gente já vem falando sobre isso também bastante aqui no News. E aquele rumor de uma patente de um anel de controle, né, um anel que vai poder rastrear, detectar seus gestos para poder replicar isso no mundo virtual, também já está mais avançado aqui. Olha, um outro tipo de patente com esse anel, olha lá, mostrando a detecção de movimentos. Inclusive movimentos assim, ó, no dedo, é como se você estivesse arrastando, talvez até com esse movimento você mova o mouse, né? Você coloca um headset, faz assim com os dedos e com esse movimento você consegue mexer o mouse, talvez seja alguma coisa assim. As maritacas estão concordando comigo ou não, né? Outra patente aí com relação a isso seria uma luva, né? Então uma luva que poderia ter a sensibilidade da pele, né? Ter a sensibilidade da movimentação da pele, podendo trazer, ou da musculatura, podendo trazer até uma precisão muito maior com relação à movimentação. Então a gente tem um futuro aí com uma coisa, um produto novo, né, um produto diferenciado. Olha lá a movimentação que eu comentei com vocês aqui, ó. Então a gente tem aí no futuro alguma coisa bem diferente que possa vir a ser lançado. Vamos aguardar o que vai acontecer. Legal, pessoal. Então eu encerro por aqui. Agradeço a audiência de todos vocês. Acesse o site drapple.com.br. Conheça os cursos completos para que você possa aprofundar e usar melhor o teu equipamento da Apple, e também os meus contatos lá no site por um acesso remoto, um suporte, uma consulta técnica. Eu fico à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.